Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando seguimento às nossas aulas online de análise de circuitos, hoje falaremos sobre divisores de corrente. Divisores de corrente é um método para simplificação e resolução de análise de circuitos, tá? E uma condição particular para aplicação de divisores de corrente é que seja aplicado em circuitos em paralelo, tá? Nós vamos fazer o equacionamento dos divisores aqui, da equação de divisores de corrente, e no fim do vídeo eu vou resolver dois exercícios de exemplos, tá? Bom, qual que é o principal objetivo da gente calcular divisores de corrente, tá? Como eu disse, é para aplicar em circuitos em paralelo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um circuito com três resistores em paralelo, R1, R2 e R3, tá? Quando a gente equacionar divisores de corrente, eu vou aplicar para conhecer a corrente específica num determinado resistor. Então, por exemplo, eu quero saber a corrente aqui em R2, ou a corrente em R3, ou a corrente em R1. Obviamente que conhecendo a corrente que entra aqui no nó, né? Então, esse nó de cima aqui, se eu conhecer a corrente, aqui no caso eu coloquei uma fonte de corrente, né? Então, se eu conheço o valor dessa fonte de corrente e aplicar divisor de corrente, eu consigo saber quantos amperes vai passar em R1, em R2 ou em R3, tá? Para começar, então, nós vamos fazer um levantamento dos parâmetros elétricos aqui desse circuito, tá? Quais são os parâmetros elétricos? Primeiro aqui é a tensão, né? A gente sabe que tensão em circuitos paralelos, ela é única. Então, a tensão que está sobre a fonte de corrente aqui é a mesma que está sobre R1, que é a mesma que está sobre R2, que é a mesma que está sobre R3, tá? Quais outros parâmetros elétricos aqui nos interessam? A corrente no resistor 1, tá? Então, se a gente conhecer as tensões, uma única tensão aqui, que é a tensão E, simbolizada por esse voltímetro, eu vou conhecer a tensão em todos os elementos. Se eu conheço a corrente que entra aqui no nó, aí essa corrente vai se dividir em corrente no resistor 1, corrente no resistor 2 e corrente no resistor 3, tá? Bom, nós sabemos que para mim calcular a resistência equivalente de circuitos em paralelo, essa é a equação, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. No caso aqui eu tenho 3 resistores. Se eu tivesse 4, seria mais 1 sobre R4 e assim sucessivamente. Se eu tivesse 2 resistores só, a equação pararia aqui no 1 sobre R2, tá? Bom, o que eu posso fazer? Se eu quiser isolar R equivalente aqui, ó, como eu fiz aqui, a equação vai ficar dessa forma, né? Tudo isso daqui elevado a menos 1, tá? Então, essa é o cálculo, a equação da resistência equivalente, tá? O que mais? Eu tenho como levantar a tensão aqui, né? Quem é essa tensão que está aqui? Em cima de R1, ou em cima de 1, ou em cima de R2, ou em cima de R3? Vai ser I1 vezes R equivalente, ou seja, a tensão que está aqui em cima dessa fonte vai ser a corrente dela vezes a resistência equivalente aqui dos 3 resistores. A gente já viu isso daí também anteriormente, tá? Bom, no caso aqui, eu levantei, ou eu fiz o equacionamento do meu divisor de corrente para o resistor 1, tá? Então, quem é a corrente no resistor 1? Vai ser a tensão, né? Que é o E aqui, que é mesmo para todos, dividido pela resistência dele, que é o R1, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou substituir esse E aqui, tá? Porque é o mesmo E, né? Então, a equação vai ficar IR1 é igual a I1 vezes R equivalente, que é essa parcela veio aqui para cima, ok? E com isso, me abre a possibilidade de a gente levantar aqui uma regra geral para o divisor de corrente. Então, quem é o divisor de corrente na regra geral? O IRN, né, onde N aqui é o número do resistor, vai ser a corrente da fonte, que entra aqui em cima, vezes a resistência equivalente dividido por Rn. O que isso significa? Se eu equacionar aqui, aplicar essa regra geral para as três correntes aqui, IR1, IR2 e IR3, eu teria as seguintes equações. No caso de IR1, vai ser I1, tá? Eu substituí aqui esse N por 1 e esse N por 1. Ó. Perceba que aqui ficou 1 e aqui ficou 1. E aqui, né, perdão, desculpa, aqui ficou 1 e R1 e aqui ficou R1. Então vai ser I1 vezes R equivalente, que está aqui embaixo, né? Lembrando que o R equivalente que entra aqui em cima está elevado a menos 1, por isso que ele veio aqui embaixo para o denominador, tá? E aí essa é a equação para IR1. E qual seria, se eu aplicar essa regra geral aqui, a equação para IR2? O Nzinho aqui vai para 2 e esse Nzinho vai para 2. Então aqui fica 2 e aqui fica 2. O resto da equação é a mesma, tá?
Então, como aqui é a mesma coisa, eu apliquei o R equivalente em cima, ele está elevado a menos 1, ele veio aqui embaixo para o denominador, tá? E a equação, para mim calcular a corrente no resistor 3. Vai aparecer o 3 aqui e o 3 aqui, tá? O resto da equação é igual. Então, divisor de corrente é muito útil. Se eu pegar, por exemplo, um circuito onde eu conheço a corrente que entra num nó e quero calcular quanto que é a corrente que sai num determinado ramo do circuito, é só eu aplicar a minha equação de divisor de corrente, ok? Bom, tem um caso particular, que é o que vocês vão encontrar aí na maioria dos livros aí de análise de circuitos, tá? E esse caso particular que eu vou fazer aqui é quando eu tenho somente 2 resistores, tá? Então, eu vou aplicar a regra geral aqui nesse circuito e perceba o seguinte, a diferença desse circuito aqui com o anterior é que ao invés de 3 resistores eu tenho somente 2, por isso eu coloquei em negrito aqui, tá? É importante ressaltar. Isso que eu vou fazer aqui vale para quando a gente só tem 2 resistores, né? Então, olha só, aplicando a regra geral para corrente no resistor 1 aqui, eu vou ter IR1, né? Vai aparecer o 1 aqui e o 1 aqui. E o R equivalente, como eu só tenho 2 resistores, vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? E aí, o que eu posso fazer? O que eu fiz aqui, ó, eu peguei esse R1 aqui e fiz a propriedade distributiva. Multipliquei aqui, multipliquei aqui. Então, quando eu multiplico R1 dividido por R1, eu tenho 1. R1 dividido por R2 ficou R1 sobre R2. Então, eu simplifiquei e melhorei aqui a minha forma de visualizar a equação sem mexer nela, né? Agora, o que eu vou fazer? Olha que interessante. Eu vou multiplicar o numerador por R2 e o denominador por R2. Nós sabemos que, matematicamente, quando eu multiplico qualquer equação por um número no numerador e um número no denominador, eu não modifico a equação, tá? Então, eu simplesmente multipliquei aqui o numerador por R2 e o denominador por R2. E aí eu tenho a seguinte equação, meu I1 não mexe, né? Em cima, R2 vezes 1, R2. R2 vezes 1, R2. R2 dividido por R2, R2 vezes R1 dividido por R2 sobra R1, tá? E aí, olha que interessante, eu cheguei na seguinte equação, que a corrente que vem aqui no resistor 1 é a corrente da fonte, que entra lá em cima no nó, vezes o outro resistor, que eu não quero saber a corrente, eu estou calculando a corrente aqui, tá? Vezes o outro resistor dividida pela soma dos dois, tá? Então, essa é uma regra geral para quando eu tenho um caso particular, quando eu tenho somente 2 resistores. E aí, se eu usar essa regra geral, eu posso escrever uma equação também para IR2. Quem vai ser IR2? A corrente que entra no nó, que é o I1 da fonte, vezes o outro resistor, que é o R1, dividido pela soma dos dois. Então, essa regra geral para 2 resistores, ela fica um pouco mais simples, né? Se eu conheço a corrente que entra no nó, é só eu pegar o outro resistor, dividir pela soma dos dois, multiplicar pela corrente que entra no nó e eu terei a corrente naquele ramo específico, tá? Bom, vamos resolver aqui um exemplo, tá? E esse exemplo está aqui, né? Para o circuito abaixo, determine a corrente no resistor R2. Então, olha só, eu tenho uma fonte de corrente de 4 amperes e eu sei que esses 4 amperes está sendo aplicado nesse nó. Então, parte desses 4 amperes vai vir para cá, parte vai vir para cá, parte vai vir para cá. O exercício está me perguntando o seguinte, qual é a corrente que vai vir nesse ramo, tá? Então, eu tenho a minha regra geral aqui, né? IRN é igual a I1, que é a corrente que entra lá no nó, vezes a resistência equivalente dividido por RN. Se eu quero calcular aqui em R2, esse N aqui vai virar 2, esse N vai virar 2. E aí eu tenho essa equação aqui, tá? Lembrando que a resistência equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, elevado a menos 1. E esse elevado a menos 1 aqui em cima faz com que tudo venha aqui para o denominador, tá? Então, essa daqui é a minha equação. Uma vez que eu apliquei a regra geral aqui para N resistores, tá? Essa daqui é a regra geral para N resistores. Lembrando que, como eu tenho 3 resistores aqui, eu tenho que aplicar a regra geral de N resistores, não a regra geral de 2 resistores. Na verdade, eu poderia aplicar a regra geral de 2 resistores. O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o paralelo desse resistor com esse, fazer os dois virarem 1 e aí aplicar a regra geral de 2 resistores, que é uma equação mais simples, tá? Mas aqui no exercício eu optei por fazer pela regra geral de N resistores. Então eu tenho aqui a minha equação geral aqui, né, montada para IR2, e agora eu vou somente substituir valores. Então quem é o I1? É a corrente que entra lá da fonte, que é 4 amperes. Quem é IR1? 30 ohms, IR2
15 ohms e R3 30 ohms e R2 15 aqui, tá? O R2 é porque a gente que apareceu aqui, é porque a gente está fazendo o cálculo em cima do ramo aqui no resistor 2, tá? Bom, resolvendo aqui, tirei o mínimo aqui de baixo, 30, 15, 30, o mínimo é 30, né? E aí 30 dividido por 30 dá 1 vezes 1, 1, 30 dividido por 15 dá 2 vezes 1, 2, 30 dividido por 30, 1 vezes 1, 1. Então eu fiquei com essa parcela aqui em cima. Vou somar 2 com mais 1, que dá 4. 4 dividido por 30 vezes 15. Então, 15 vezes 4 dá 60. 60 dividido por 30 dá 2. E aí eu tenho 4 vezes meio. 4 vezes meio, 2 amperes, tá? Então, a corrente que vem aqui no ramo de R2 vai ser 2 amperes. Então, se eu conheço a corrente que entra lá, que está sendo aplicada aqui no nó, que é 4 amperes, vai descer 2 amperes aqui para R2, tá? Então, olha que interessante, é uma equação bem útil, porque até então a gente teria que equacionar esse circuito inteiro, né? Fazer a resistência equivalente, depois que eu calcular a resistência equivalente, aplicar vezes a corrente para calcular a tensão, aí sim pegar a tensão e dividir por R2. Então, eu aplicando a regra aqui de divisor de corrente, uma única equação, a gente já chegou na corrente que passa por R2 aqui, tá bom? Bom, uma outra situação bem interessante aqui obviamente que divisor de corrente não é única e exclusivamente para ser aplicado com fonte corrente. Eu posso usar esse conceito também, mesmo se eu tiver uma fonte de tensão, como é o caso aqui do exemplo 2. Então, para o circuito abaixo, determine a corrente no resistor R3, sabendo que a corrente total fornecida pela fonte é de 1 ampere. Então, olha que interessante. Eu tenho uma fonte de tensão aqui de 10 volts, e o exercício me disse que essa fonte de tensão está fornecendo 1 ampere para o circuito. Então, esse 1 ampere sai daqui da fonte, atravessa R1 e chegou aqui no nó. Então, parte dessa corrente vai vir para cá, parte dessa corrente vai vir para cá. Agora sim, ó, no divisor de corrente, eu conheço a corrente que entra no nó e só estou trabalhando aqui, ou só tenho aqui no caso desse exercício, 2 resistores. Então, vou aplicar meu divisor de corrente para somente 2 resistores. E como é que fica a regra, né? O IR3 vai ser a corrente que entra no nó, que é a corrente 1 lá, vezes o outro resistor. Se eu estou calculando em R3, vou pegar o outro resistor no numerador aqui, que é o R2, e dividir pela soma dos dois aqui embaixo, tá? Olha que simples. Então, uma vez que levantei a equação, agora eu vou simplesmente substituir valores. Então, minha corrente no resistor 3 vai ser igual a 1 ampere, que é a corrente que entra no nó, vezes o 20 ohms aqui, que é o R2, dividido por 5 mais 20, que é o R3 mais R2, tá? Resolvendo isso daqui, né, 20 dividido por 25 vezes 1, eu tenho 1 vezes 0,8 ou 0,8 amperes. Então, desse 1 ampere, 0,8 desce para cá e com certeza 0,2 desce para cá. Se eu aplicar o divisor de corrente aqui em R2, eu ia encontrar 0,2 para cá com certeza, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço a todos e bons estudos.